Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. E aí, faz algum tempo que eu tô tentando gravar sobre esse assunto específico e não sei se vai sair, mas basicamente, eu não imaginava que fosse gravar sobre BBB nesse canal, mas eu vi aquela treta lá do Jonas no BBB reclamando, não, porque as mulheres me veem só como um cara bonito e não sei o que, e chorando. E eu acho que ele tá tentando com muita força dar uma de homem desconstruído, só que ele faz de uma forma tão errada que fica meio, não sei, fica meio patético. Tem um outro cara lá que eu não sei nem o nome do cara, que eu não acompanho o BBB, mas ele é, sei lá, mais novo, deve ter uns 20 e poucos anos, e como ele é dessa geração mais nova, ele sabe ser desconstruído, performar essa desconstrução melhor do que o outro que já tá com quase 40 anos, né? E aí, nossa, um monte de gente falando bem dele, nossa, isso aqui que é um homem, não sei o que. E aí o cara se veste com umas roupas esquisitas, e daí o cara fala que ele idolatra a mulher dele, não sei o que. E esse é o padrão de homem de hoje, tem que ser assim, uau. E tá, né, daí eu vi aquilo, e aquilo ficou na minha cabeça. E por coincidência, eu tava pesquisando, quando eu usei alucinógenos ano passado, eu fiquei meio assim, caralho, será que essa porra deixa a gente louco mesmo? Porque eu tava, assim, na verdade eu já tinha pesquisado muito tempo antes de usar os cogumelos, e eu sempre falava, não, eu usei e fiquei de boa. Tinha gente que não falava tanto isso, falava que durante a experiência não ficava tão de boa, mas depois voltava ao normal. O máximo que a pessoa falava depois dessa eu resolvi não usar mais, porque eu vi que o negócio é meio sinistro. Mas nunca vi um relato do tipo, se bem que não vai ter, né, porque quem usa e não volta, não vai ter a sanidade pra escrever na internet. Então, gente, eu usei e fiquei maluco. Aí mas tô aqui, tá? Pra falar pra vocês. Sóbrio, mas eu enlouqueci. Só fiquei sóbrio aqui, temporariamente, pra falar pra vocês que eu não voltei. E agora eu vou voltar pro além lá, pro mundo que eu me perdi. Adeus, sabe? Não vai ter, né? Então, procurar relato na internet acaba sendo meio tendencioso, né? Se você parar pra pensar bem. Mas, de qualquer forma, por causa disso aí, eu lembrei de um cara que ele não usou nem cogumelo, ele usou ayahuasca. E o cara nunca mais voltou a ser a mesma pessoa. Eu não sei se ele ficou maluco ou ele, sei lá, tipo, abriu certos portais sei lá, tipo, ele enxergou a vida por uma visão um pouco mais profunda do que a que ele estava acostumado e começou a debochar do próprio estilo de vida. Eu já cheguei a falar dele aqui no canal, mas é um caso, sei lá, é bem emblemático, até porque, por coincidência, hoje ou ontem ele postou um vídeo novo no canal dele, e eu tô falando do Conor Murphy, entendeu? Que é um cara, tipo, ele ficou muito... Ele tem alguns vídeos que passam de 20 milhões de visualizações, que é basicamente ele tirando a camisa, shapeado pra caralho, e um monte de mulher se impressionando, e ele vai lá e beijava na boca de todas as mulheres, e não sei o que. Tipo, ele era meio que... tipo, ele bate de frente com outro cara também que fazia parte dessa panela, que era tipo uns caras muito bonitos e com um corpo muito estético, né? Que era ele e o Jeff Sage também, que era outro cara muito bonito, com um corpo muito estético e que também fazia uns vídeos aí, sei lá, enfim, pegando mulher, tipo, curtindo um lifestyle, né? E só que esse Jeff Sage, ele seguia numa linha, o Conor Murphy, ele seguia numa linha mais dele, né? O Jeff Sage, ele meio que
ele tentava até certo ponto reproduzir aquela vibe dos rios, sabe? Tipo, ele imitava as poses do cara e tudo mais, seguia o estilo de vida do cara, assim. Só que ele acabou indo de fato pro fisiculturismo, né? Ele foi no Men's Physique, numa época onde essa categoria era bem mais menor, né? Então, se você fosse um cara rasgado, você não precisava ser necessariamente um cara tão musculoso assim. Então, você conseguia, ao mesmo tempo, ser um fisiculturista e ser um modelo bonito, né? Então, ele conseguia meio que tirar o ganha-pão dele das duas coisas. Ele era influencer, numa época onde isso ainda estava virando moda. Ele era modelo e naquela época ele conseguia ainda conciliar, ele era modelo fisiculturista e ele era de fato fisiculturista, porque naquela época, hoje já as categorias, né, no fisiculturismo elas começam a se perder, né? Tipo, começa a ficar cada vez maior, e até que chega uma hora que não tem mais estética nenhuma, é só tamanho e brutalidade, entendeu? Tanto que criaram o Men's Physique por causa disso, né? Tipo, criaram o Men's Physique porque o Olympia, ele tava virando um negócio muito absurdo e falaram, cara, vamos criar outra categoria, porque não tá ficando estranho isso daqui, não tá ficando bonito, entendeu? O pessoal quer ver corpo bonito, não tá mais ficando bonito isso daqui. E parece que agora tem 3 categorias que eu conheço, deve ter mais, mas as 3 principais que eu conheço são o Olympia, aí o Classic, que é aquele meio termo, tipo, você tem que ser forte, mas você não precisa necessariamente ser um monstro deformado, e tem o Men's Physique, que hoje você já tem que ser bem maior do que era nessa época que esse tal Jeff Sage participou. Mas enfim, esse Jeff Sage, junto com esse Conor Murphy, eles faziam parte dessa panelinha que criava vídeo, pegando mulher e tudo mais. E aí, só que o Jeff Sage não, o Conor Murphy, numa dessas ele bate a pandemia, e ao contrário do Jeff Sage, ele não era fisiculturista, ele só era, sei lá, ele só era um cara shapeado que ganhava a vida de fazer vídeo pegando mulher e tirando a camisa, e de vez em quando ele postava alguns vídeos mais, tipo, falando que assim, é muito fácil você vender uma imagem de estar rasgado nas redes sociais, é tudo postura, não sei o que. Tipo, tem uns vídeos que às vezes provavelmente você já viu algum vídeo de alguém falando, tipo, olha só, essa é a foto que eu posto no Instagram, essa é a minha foto real. Então, tipo, a pessoa muda uma pose aqui, a iluminação ali, ela muda completamente. Mas de modo geral ele era isso, ele vendia uma imagem e era um conteúdo meio, assim, motivacional, mas meio superficial ao mesmo tempo, mas motivava muita gente nessa época. Aí ele toma essa ayahuasca e ele faz um vídeo, tipo, falando assim, meio que entrando em um colapso mental, falando, não sei, basicamente faz tempo que eu não vejo esse vídeo, mas deve ter aí. Não tem, ele postou no canal principal dele, daí depois ele tirou, mas era um vídeo dele meio que basicamente entrando em um colapso mental, falando, eu tô com uns pensamentos muito estranhos, as coisas não estão muito bem, a minha vida era para ser boa, se eu quisesse eu pegaria 2 mulheres por dia, mas alguma coisa deu muito errado, e enfim, basicamente o cara estava tendo um colapso. Só que depois disso, ele começou a simular esse colapso e depois debochar disso, tipo, não, na verdade eu estou bem, estou ótimo, estou iluminado, não sei o que, e ficou por isso mesmo, e o cara tá assim até hoje, entendeu? Você vai ver o último vídeo do cara, ele debochando dessa comunidade de Luxmax, né, que é uns caras que querem ter o queixão quadrado e faz de tudo para isso. E é muito esquisito porque você não sabe até que ponto ele tá sendo genial ou até que ponto ele simplesmente tá maluco, porque ficou uma linha muito tênue. Só que ele é um exemplo muito bom de como, hoje a masculinidade ela meio que virou um negócio de plástico, sabe? Tipo,
ser homem é uma coisa, virou uma coisa nebulosa, sabe? Tipo, as coisas que faziam você se tornar um homem foram se perdendo porque a humanidade ela foi evoluindo de uma forma meio estranha, né? Porque até uns 200 anos atrás, você pega, tipo, cada sexo tinha meio que o seu papel e meio que não tinha muito o que pensar a respeito. O homem, ele tinha o papel dele, a mulher tinha o papel dela e meio que as coisas seguiam esse caminho sem muita discussão, sabe? Tipo, era assim porque é assim, entende? Só que daí, com a evolução, a tecnologia, as coisas começaram a ficar estranhas. E depois da explosão das redes sociais, principalmente depois da pandemia, as coisas ficaram bem estranhas e bem nebulosas, entendeu? E principalmente para os homens, porque tudo ficou meio performático demais. Então, tipo, mais vale o que você aparenta ser do que você é. E aparentar ser algo pode de fato trazer mais poder real do que você ser algo, mas não mostrar. Então é mais importante você mostrar algo do que de fato você ser algo, entende? Então, sei lá, um cara que enche o cu de esteroide, mas ele fala pra você que ele é natural e ele consegue convencer as pessoas disso, ele consegue vender curso, ficar rico e de fato ser um cara, sei lá, cheio de dinheiro, foda, mesmo que no começo, tipo, ele tenha baseado tudo isso numa mentira. Então, ficou uma coisa muito mais performática do que realista. E as mulheres, elas ganharam um poder que elas não tinham até pouco tempo, que é assim, a mulher, a questão de beleza, a mulher quando ela é muito bonita, isso sempre era algo que chamava atenção e dava um certo poder para a mulher. Só que antigamente esse poder ele acabava sendo limitado porque a mulher ela vivia sob o jugo de alguém, ou o jugo do pai, ou o jugo de um marido. Então, por mais bonito que a mulher fosse, meio que essa beleza era, entre aspas, capitalizada pelo pai ou pelo marido. Então, tipo, o pai, tipo, ele queria formar laços com alguém que tinha grana, e daí a pessoa dava um dote gordo e casava com a mulher, e, enfim, era basicamente isso. Então, por mais que a mulher fosse bonita, acabava que essa beleza virava meio que uma ferramenta de um pai, ou então algo que o marido iria aproveitar muito mais que a própria mulher. A sociedade foi evoluindo, a mulher foi ganhando mais liberdade e foi usando a liberdade e a beleza dela, tipo, foi aproveitando mais a beleza dela, né? Até que, enfim, então a gente chega na época das redes sociais e a mulher, ela começa de fato, ela antes era o homem que usava a beleza da mulher como uma ferramenta, e então hoje a própria mulher usa a beleza dela como uma ferramenta para catapultar, sei lá, alguma coisa que ela quer, entende? Então ela chama atenção através da beleza dela e através disso ela tenta catapultar alguma coisa, seja um casamento com alguém com dinheiro, seja chamar a atenção das pessoas para alguma coisa, se bem que na maioria das vezes não funciona, tipo, porque, sei lá, as redes sociais são bem estranhas, sabe, tipo, se a mulher ela chama atenção só pela aparência dela e depois ela, sei lá, ela é formada em odontologia, então ela pode postar uma foto de biquíni, ter 20 mil likes e depois postar um reel sobre a profissão dela e que ela tá atendendo e ter 200. Tipo, a rede social ela já não é mais, talvez o YouTube ainda seja, mas o Instagram e o TikTok, eles não são sobre você construir um perfil, é mais sobre aquela coisa específica viralizar. Então mesmo que a mulher ela consiga chamar a atenção pela aparência, não tá mais rolando tipo, eu vou chamar a atenção pela minha aparência e depois eu seguro as pessoas para outra coisa que eu quero, sei lá, tipo, eu sou música, ou então eu sou advogado, eu faço odontologia, acaba que não dá certo.
E o homem, porque a mulher, querendo ou não, ela meio que cresceu, ela já foi feita, adaptada para usar a beleza dela como uma ferramenta, né? Porque a beleza da mulher tem uma potência, um poder maior que a beleza do homem. Mas o homem meio que não foi treinado para isso, né? O homem foi feito mais para performar de outras formas. Não sei. Dizem, né, que na natureza, na verdade, é o macho, né? O homem que é a parte bonita, que é a parte que tem que chamar a atenção da mulher. E eu até concordo, né? Se você for ver bem, quem tem a juba é o leão, quem tem o pavão que tem aquela cauda enorme é o pavão masculino. Então, se você prestar bastante atenção, algumas espécies é de fato macho que tenta chamar a atenção da fêmea e tudo mais. Só que é sempre uma coisa meio performática. Então, em um mundo analógico era mais fácil você performar sua masculinidade. E hoje parece que tá ficando mais difícil, sabe? Tipo, hoje um cara que, entre aspas, é visto como talvez um cara que chama bastante atenção, é um cara que ele tem uma fama por causa de alguma coisa. Às vezes o cara é um jogador de futebol, então de fato o cara performa bem no campo, daí ele ganha status por causa disso, daí consegue mais status e fama e mais mulheres, ou então o cara ele é um lutador, ou então o cara é um músico. Só que hoje parece que o número de pessoas vazias ganhando notoriedade sem ter de fato nada para oferecer, sem ter uma performance real, parece que aumentou em ambos os sexos. Só que pro homem é pior ainda, porque o homem ele não foi feito para performar online. Não é uma coisa da natureza masculina. Eu não sei, eu sinto que não é, sabe? Tipo, você depender constantemente de validação é uma coisa que a mulher está mais acostumada a administrar. O homem não foi feito para ficar dependendo de validação o tempo inteiro, ele foi feito para cagar para validação e fazer alguma coisa que ele quer fazer. Só que o problema é que hoje tudo depende de validação. Tipo, você depende tipo a não ser que ou você dá a sorte de virar, tipo, ser descoberto muito cedo e virar um jogador de futebol, ou um lutador, ou um fisiculturista, o que é muito raro. Se não for isso, para você ser visto, você meio que precisa... Tipo, hoje a rede social ela virou um cartão de visita, de validação. E daí você precisa ficar buscando essa validação, mas isso não é natural, entendeu? Do homem. Então você, para performar bem e ser bem quisto, você precisa fazer algo que em tese vai contra a sua natureza, que é ficar buscando validação. Para a mulher não é tão antinatural. Mas não é tanto. Mas para o homem eu acho bem antinatural. E aí gera essas bizarrices, tipo um cara no BBB que em tese era para ser um cara no topo da cadeia, um cara que tem um Instagram bombado, um cara alto, um cara bonito, um cara que tem fama de ter pau grande, mas chorando porque, ai meu Deus, eu sou muito bonito, nossa, meu Deus do céu, cara, que vergonha alheia, velho, quando eu fiquei sabendo disso. Ou então um cara que ele vê isso, ele percebe quão fútil essa vida de buscar validação, tipo, que nem esse gringo que eu falei, esse cornomorph, aí o cara vê, seja pelo passagem do tempo, ou no caso dele por causa de droga, essa futilidade que é, sei lá, você vai pra academia pra ter calombinho, pra chamar atenção,
e daí com essa atenção você consegue validação que te abre portas e pernas, e aí você vai mais e você chama mais atenção para conseguir mais portas e pernas. Só que isso é muito vazio, sabe? Não chega a lugar nenhum, não tem uma narrativa que começa, ganha força e tração e termina. Não, é só uma corrida dos ratos que não chega a lugar nenhum. É uma corrida dos ratos que te dá um pouco de prazer de ver momentâneo, mas não é uma coisa que você constrói algo, tipo, é uma coisa assim, nossa, eu fiz isso aqui, tô chamando a atenção, tô conseguindo atrair um monte de gente, um monte de mulher, mas é tudo vazio e performático. Tipo, acho que até o cara que ele tá nessa situação, ele sabe que se ele vacilar, se ele pisar muito na bola, ele vai perder aquilo. Tipo, eu não sei. Acaba que a impressão que passa é que é uma coisa muito sem nexo basicamente. E é basicamente isso. Porque vamos lá, qual que é a tríade aí que compõe a masculinidade? O que definiu o que é ser um homem? Bom, primeiro, o homem ele é mais descartável que a mulher, porque um homem consegue engravidar 100 mulheres em 2 meses. Um homem consegue engravidar 100 mulheres em menos de 2 meses. Mas uma mulher não consegue ficar grávida de 100 homens, entende? Então o homem, até para a biologia, ele vale menos. Então o que torna um homem de valor? É ele ser um cara forte de uma forma funcional, ser um cara inteligente, porque, querendo ou não, a nossa espécie ela chegou onde ela chegou pela inteligência, não pela força. Então, é ter essa força funcional, essa inteligência pragmática e só, eu acho, entendeu? E usar essas coisas para construir um ambiente seguro para formar uma família, para ter uma mulher, para ter filhos e as crianças ficarem tranquilas nesse ambiente. Então era basicamente isso, né? O homem ele precisava ser funcional, inteligente e equilibrado para construir um ambiente bom para a nova geração. Em nenhum momento o homem precisava ser bonito, pelo menos analisando do ponto de vista prático e evolutivo. Fazia muito mais sentido a mulher ser bonita para chamar atenção e garantir a sobrevivência dela do que o homem. Ele não precisava ser bonito, ele precisava ser pragmático, inteligente e forte de uma forma funcional, não uma força, não ser uma pilha de músculo que não serve para nada. Não, uma força funcional, mesmo que o cara fosse magro, mas fosse forte o suficiente para usar as ferramentas que ele precisava para tornar o ambiente seguro, com a inteligência dele. Só que aí o homem ele fez isso tão bem, mas tão bem, que hoje a gente vive uma sociedade mas tão segura, que o próprio homem já não é mais necessário. Tipo, o homem ele criou um ambiente que engole ele. Então o ambiente ele já é tão seguro que o homem ele já não se faz mais necessário para manter o ambiente seguro. E aí a gente está nesse limbo, entendeu? E a masculinidade que sobrou é um resíduo do que era ser de fato o homem antigamente. Só que o homem de antigamente era daquele jeito porque ele precisava ser. O homem hoje é desse jeito porque ele quer buscar validação, porque ele quer, atrair alguém, atrair uma mulher. E aí a única coisa que sobrou pro homem é de fato a beleza, que antes pelo menos eu não consigo ver evolutivamente, talvez pro menino, né? Pra criança, mesmo sendo menino,
ser bonito ajudasse na sobrevivência, mas o homem, depois de adulto, eu não consigo ver como a beleza ia ajudar ele. Mas foi o que restou. Foi basicamente o cara ser performático na sua imagem. Tipo, o cara mostrar que ele tem dinheiro por causa dessa questão do ambiente, o cara demonstrar que ele tem um certo poder social e de fato ser bonito, porque isso de certa forma hoje é uma espécie de símbolo, de signo, de poder social. Mas gera esse colateral desses caras que basicamente, em teoria, deviam estar no topo, né, evolutivo do que é ser um homem, mas mentalmente os caras perderam o fio da meada, e é como se ter um ambiente seguro demais estragasse a própria fundação desse ambiente, né? Que tem aquela frase clichê pra caralho, não, porque tempos fáceis, tempos fortes criam homens fáceis criam tempos difíceis. Enfim, essa frase aí eu não vou lembrar direitinho como é que é, mas é basicamente, antigamente você até conseguia criar um ambiente equilibrado, mas sempre tinha alguma tensão. Agora a gente está numa situação extrema que o ambiente ele deixou de ser equilibrado e acolhedor para ser um ambiente opressor. Então ele é seguro, ele é equilibrado, mas ao mesmo tempo ele é meio... é como se fosse uma espécie de uniforme que você usa, tipo um simbiote um traje que você coloca, ele te dá mais força, funcionalidade, mas ele cobra um preço, ele afeta as suas decisões, o teu jeito de pensar, a forma como você conquista as coisas. E é isso, a sociedade, principalmente o homem moderno, ele parece que vive em simbiose com esse mundo cheio de conforto, mas ao mesmo tempo vazio. E eu sei lá, cara, eu não sei aonde isso vai chegar, mas eu tava com isso na cabeça e, sei lá, resolvi colocar essa reflexão no ar, justamente por tá vendo essas coisas, né? Tá vendo essa crise de masculinidade que ela não só tá chegando de uma forma geral, mas ela tá de fato assim, pegando caras que em tese deviam estar no topo da cadeia e bagunçando a cabeça das pessoas, entende? É claro que não são todas, mas é um número considerável, eu acho. Mas enfim, no fim das contas não cheguei a conclusão nenhuma, mas pelo menos, sei lá, levantei algumas questões.